Gente, boa noite, né? Voltamos agora a nossas aulas gravadas. Eu e a professora Ana Carla, a gente postou um vídeo, né, no YouTube, falando um pouquinho de Hebreus, Fenícios e Persas. Agora vamos nos aprofundar, né? Desculpa, o livro de vocês está um pouco confuso, então a gente vai desmembrar um pouco melhor a história hebraica, né? Do povo hebreu, né? O povo escolhido por Deus. Os hebreus, a língua hebraica, ela é de origem semita, como é dos árabes, como dos antigos assírios e fenícios. Hoje temos ainda, né, o hebraico, né, o judaísmo, e temos os árabes. Esse termo semita vem de Sem, né, que está na Bíblia, né, que era um dos filhos de Noé. Os hebreus, eles vão surgir na Mesopotâmia, que a gente já estudou, né? Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer entre rios. No caso, os rios importantes da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. Mas a história hebraica, para ficar mais fácil, a história hebraica é dividida em períodos. O período dos patriarcas, período dos juízes e período dos reis. De uma forma mais didática. No início, os hebreus estavam organizados em clãs, né? Então, pequenos grupos familiares que tinham um ancestral comum. E nesses clãs existia o líder mais velho, que ele era responsável pela organização do clã. Ele era chamado de patriarca, certo? O principal patriarca naquele momento foi Abraão, certo? Abraão recebe ordem de Deus, que para eles é chamado, que eu até coloquei o nome aqui, né, para não ter dúvida, Javé ou Jeová, também chamado de Adonai, certo? Então ele recebe a ordem de Javé, que é Deus, que ele deveria sair da região da Mesopotâmia e ir para uma outra região que ele deu o nome de Canaã, a terra prometida. E onde fica Canaã hoje? A região da Palestina, uma região de grande conflito, mas isso é para uma outra aula. Então eles se locomovem, saem da Mesopotâmia e vão para Canaã. Lá, logicamente, que vão entrar em confronto com outros povos que já habitavam aquela região. Filisteus, cananeus, sempre houve atrito. Lá eles ficam por um bom tempo, porém há uma seca naquela região. E os hebreus saem daquela região e vão embora. E vão para onde? Eles vão para o Egito, por volta de 1250 a.C. Chegando no Egito, eles são recebidos de forma amigável pelo faraó, certo? Não houve problema nenhum. Eles trabalhavam, tinham que pagar os tributos ao faraó, não houve problema nenhum. Porém, muito tempo depois,
O Egito, ele foi invadido por um povo estrangeiro chamado Ixos e escravizou o povo egípcio. O povo egípcio passou um tempo e consegue expulsar os Ixos e sair da escravidão. Mas eles culpam os hebreus de não terem ajudado. Então eles vão escravizar os hebreus. Então os hebreus se tornam escravos dos egípcios por um bom tempo. Mas aí aparece a figura de outro patriarca, Moisés. Tudo está na Bíblia, isso aí. Tudo que você quiser saber sobre os hebreus, basicamente é através da arqueologia e da Bíblia. Certo? Moisés foi criado, né, pela realeza, né, que ele foi abandonado, então ele foi criado pela realeza. Ele descobre sua origem hebraica e vai libertar seu povo. Ele vai tirar o povo do Egito, da escravidão, para voltar para Canaã. Esse episódio na Bíblia é chamado de Êxodo, que é a saída do povo hebreu escravizado, né, para Canaã. E neste percurso de saída, Moisés recebe do Monte Sinai, certo, as tábuas que tem os 10 mandamentos, certo? E temos hoje, né? Essas tábuas são guardadas na Arca da Aliança, que se perdeu, uns dizem que se perdeu. No livro católico, da Bíblia Católica, no livro 2 de Macabeus, diz que Jeremias foi responsável por esconder a Arca da Aliança, certo? Porque vocês sabem que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Evangélica, sem discussão nesse sentido. E é também lá que vai abrir o Mar Vermelho, né? Onde o povo vai passar seguro, depois fecha e mata os soldados egípcios. Certo? Retornando, os hebreus tinham que ter uma organização melhor, porque tinha que combater seus inimigos vizinhos, né? Como eu falei para vocês, cananeus, né? Filisteus. Então vai ser substituído, né, a forma de patriarca para juízes, né? Eu até anotei aqui os principais juízes: Gideão, Sansão e Samuel. Mas eles perceberam que para unificar as tribos só numa forma de um reino. Então o primeiro rei foi Saul, mas não conseguiu expulsar os filisteus. Então assume Davi, que consegue apaziguar e vencer, e bota a cidade de Jerusalém como capital do império. Começa então assim o esplendor, né, do povo hebraico, né? O rei Davi morre e deixa seu filho no seu lugar. Isso todo mundo conhece, né? Salomão, o que pediu a Deus a sabedoria. De todas as maiores riquezas, ele pediu a sabedoria. Mano, eu falei para vocês que o rei Salomão foi o mais poderoso, o mais inteligente, né? Na Bíblia diz aí os Salmos de Salomão, né, que ele teve tantas mulheres, tantas concubinas. Mas isso aí não é questão só disso, né? Ele era um estrategista político. Através dos impostos ele vai embelezar a cidade e vai construir o Templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão. Lembrando que foi destruído 2 vezes esse templo. A primeira vez pelos babilônicos e a segunda vez pelos romanos. Ainda tem um pedaço dele ainda lá em Israel, que o povo lá eles fazem orações
que é chamado o Muro das Lamentações, que é um pedaço desse templo de Salomão, certo? Ainda existe até hoje. Mas aí, um belo dia, Salomão morre, como qualquer outro ser humano, ele tem a sua validade. Quando ele morre, há uma fragmentação, briga de poder, um pedaço é meu, é seu. Então as 12 tribos de Israel vão se dividir. 10 tribos vão formar, essa briga é chamada o cisma de Israel, certo? Ou o cisma hebraico, que é a separação do reino. Então, 10 tribos vai formar o reino de Israel, certo? Com a capital em Samaria. E as outras 2 tribos vai formar o reino de Judá, ao sul, capital Jerusalém. O que vai acontecer? Quando há divisão, também há divisão de poderes do exército e fica fácil os inimigos atacarem. Começando pelos assírios, que vão atacar o reino de Israel. Depois vem os babilônicos e vão atacar o reino de Judá, que é a capital Jerusalém. E vai ter a escravidão do povo hebraico novamente, que é o cativeiro da Babilônia. Isso só vai acabar com a chegada dos persas, que vai destruir o Império Babilônico e vai libertar os hebreus. Mas os hebreus ficam sem terra, né? Ficam sendo administrados por outros povos, até serem dominados pelos romanos. Devido a uma briga com os romanos vai mandar eles desaparecerem do território romano, senão eles seriam mortos. Por quê? Porque eles não aceitavam a divindade romana. Eles só acreditavam em Yahvé, né? Em Adonai. Por isso eles vão ser expulsos do Império Romano, né? Isso é a chamada diáspora hebraica, onde os hebreus eles vão se espalhar pelo mundo, certo? Contribuição dos hebreus à religião monoteísta, eles adoravam um único Deus, que a gente já sabe, né? Yahvé, Deus, Adonai, certo? É o mesmo significado. Que vai dar contribuição para o cristianismo e o islamismo, que também são religiões monoteístas. Essa é a grande contribuição. E hoje existe esse povo hebraico, sim, é o povo lá de Israel, né? Os israelenses foram criados um estado para eles em 1948, recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, ele massacrou muitos judeus, que é chamado Holocausto, matou mais de 6 milhões de judeus. Então houve uma comoção mundial e a ONU criou o Estado de Israel, certo? Que temos até hoje. Então, fiquem com Deus. Esse aí é um pouquinho da história dos hebreus. Lembrando, o livro sagrado dos hebreus é o Torá, ou Pentateuco, certo? É baseado muito pelo Antigo Testamento nosso cristão. O livro é Torá, certo? É o livro sagrado dos judeus, certo? Fiquem com Deus agora. Agora a gente terminou.